vida. Tenho certeza que vai valer a pena você ter vindo. Deus nunca vai deixar um servo embora de mãos vazias. Posso ouvir um amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Deus, porque hoje estamos vivos, estamos aqui com saúde, e aprove ao Senhor nos trazer na casa do Senhor, para termos esse momento de intimidade contigo, Deus. Pai, que sejam momentos poderosos, preciosos na Tua presença. Nós convidamos a Tua doce presença, o Espírito Santo, para entrar neste lugar e em nome de Jesus fazer morada aqui, Pai. Nós clamamos, Deus, Abba Pai, venha sobre nós, toma conta, toma a direção desse culto. Nós entregamos cada momento, cada vida, cada pessoa nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Glória a Deus, vamos adorá-lo, em nome de Jesus. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar Teu coração. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar Teu coração. Mais que uma canção eu Te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é Teu, cada fôlego meu. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é Teu, cada fôlego meu.
mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Lararararara, lararararara. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nessa noite nós estamos aqui reunidos, clamando, Pai, pela Tua presença. Toma o Teu lugar de honra aqui, Jesus. Seja entronizado. Toda a honra, toda a glória, toda a adoração, toda a exaltação, Senhor, nós entregamos a Ti. Este é o som da Tua noiva, este é o som da Tua igreja apaixonada, fascinada. Este é o som da Tua noiva, este é o som da Tua igreja apaixonada, fascinada por Ti. Vem, Jesus, e toma o Teu lugar.
Encher o som da tua noiva, encher o som da tua igreja apaixonada, fascinada por ti. Vem Jesus e toma o teu lugar. Vem Jesus, nós te convidamos, Senhor. Vem dançar. Vem Jesus e toma o teu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Vem encher esse lugar, teu abraço eu quero sentir. Vem encher esse lugar, teu abraço eu quero sentir. Vem encher esse lugar, teu abraço eu quero sentir. Vem encher esse lugar, teu abraço eu quero sentir. Se você puder, levanta a sua mão. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração, Jesus. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Diga isso ao Senhor, diga. Eu só quero te amar. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Vem encher esse lugar, teu abraço eu quero sentir. Vem encher esse lugar,
queremos sentir, precisamos, vem encher esse lugar. Teu abraço eu quero, eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Aleluia. Graças nós te damos, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que há de fazer, pelo que o Senhor é. Gratidão, Deus. Gratidão. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, Ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono
mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é, Senhor, sobre o trono está, Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Se você puder, aplaude o nome do Senhor Jesus, aleluia. Alô, glória a Deus, amém? Sente-se, por favor, querido. Abra a tua Bíblia, por favor, Gênesis capítulo 4. Quem achou, diga amém. Versículo 3. Gênesis 4, versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Olha para mim, querido. Eu quero que você repita comigo só uma frase.
aconteceu o quê? No fim de uns tempos. Olha que legal. Na verdade, a gente não sabe qual que é esse período, né? A gente não sabe qual que é o fim de uns tempos. Talvez seja o final de uma colheita, né? Talvez seja o final de um ano. Talvez seja o final de um ano sabático, de um ano Shemitah, que é um período de 7. Mas a verdade é que a Bíblia não fala. Só fala que no final de uns tempos, trouxe Caim e Abel, trouxeram suas ofertas para o Senhor. Caim trouxe uma oferta, mas Deus não se agradou da oferta que Caim trouxe. Abel trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. O que eu consigo entender? Duas lições preciosas. Primeiro que você percebe que essa oferta é algo que vem lá do início da humanidade. Gênesis capítulo 4. É algo que é instituído por Deus, está no DNA humano. Nós trazermos alguma coisa para agradecer a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Então esse princípio, esse conceito tem que estar no teu coração, querido, de gratidão. Posso ouvir um amém? A oferta nada mais é do que você mostrar para Deus a tua gratidão pelo tempo que Ele te deu, pela colheita, pelo fruto, pelo trabalho, pelo sustento que Ele te deu nesse tempo. Ou seja, no fim de uns tempos, tanto Abel quanto Caim trouxeram uma oferta ao Senhor, né? Agora, uma segunda coisa que me ensina é o seguinte: não é toda oferta que agrada a Deus, toicinho. O toicinho é uma oferta agradável ao Senhor, é da gordura. Oferta agradável ao Senhor e oferta que não agrada ao Senhor. Você percebe? Porque muita gente fala assim: eu vou lá dar uma ofertinha, uma esmolinha para Deus, né? Escuta, querido, não venha, por favor, não venha. Porque Deus não se agrada de quem quer dar resto, de quem quer dar de qualquer jeito. A Bíblia fala que Deus ama quem dá com alegria, né? Aquela pessoa igual Abel. Abel falou o seguinte: cara, Deus durante esse tempo, durante esse período, Deus multiplicou os meus rebanhos, Deus me deu abundância. Olha aqui o tanto de carneiro, olha aqui o tanto de bois cevados, bonitos, gordos que eu tenho. Eu vou pegar a primícia, eu vou pegar o melhor e vou dar para Deus, como sinal de gratidão a tudo que Ele fez por mim, né? Esse foi o sentimento de Abel. Agora Caim não, Caim falou assim: não, eu vou dar, eu preciso agradecer a Deus, então eu vou dar ali qualquer coisinha. E deu qualquer coisa. Mas Deus não se agrada quando a gente dá qualquer coisa para Ele. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e o nome dele é terrível, temível entre todas as nações. Amém? Então, querido, nós estamos nos fins de uns tempos. Nós estamos no último domingo do ano de 2021. E se Deus te sustentou, primeiro, com vida, se Deus te deu o dom da vida, muitos morreram. No Brasil, mais de 600 mil pessoas morreram, né? Se muitos morreram, Deus te sustentou com vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Se você tem o sustento, um prato para comer, se você tem tido o privilégio de ser sustentado por Deus, sabe, eu acho que hoje é um dia importante para sermos gratos a tudo que Ele tem feito. Então, queridos, se assim você desejar, se assim o teu coração estiver disposto, traga uma oferta ao Senhor de gratidão por tudo que Ele tem feito e por todos os seus benefícios. Tem um salmo que fala: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios que tem feito para comigo. Então, fique livre. Se você for trazer, traga com alegria em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade.
bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Todas as crianças abençoadas, bonitas, prósperas, sábias, cheias de Deus, venham aqui rapidinho. Que bom. Glória a Deus por essas crianças. Estenda a tua mão abençoadora para cá e diga assim: Senhor Jesus, eu peço a tua bênção sobre essas crianças e sobre os professores. Que a tua graça esteja sobre eles. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, vocês são lindas, lindos. Da mesma forma, vamos abençoar essa criançona aqui. Se não se tornar como uma criança, você conhece a palavra. Senhor Deus e Pai, que a tua graça, o teu poder, a tua unção, a tua sabedoria, a expressão certa, os versículos certos, a ilustração certa, esteja sobre a tua filha. Nos dê também, Senhor, receptividade para que a gente possa entender e absorver os teus ensinos. Como igreja, Senhor, nós abençoamos a vida da apóstola Márcia, abençoamos cada família, cada pessoa que está aqui. Te agradecemos pela tua palavra que é rica e eficaz e nunca volta vazia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz, amados. Deus abençoe. O louvor que nós cantamos chegou até o céu, tenho certeza. E hoje Deus colocou uma palavra no meu coração que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas antes da gente começar, o louvor vai cantar então uma música que eu gostaria que você ficasse em pé novamente e cantasse junto. Uma música para tocar o teu coração, para Deus preparar você para esse momento de palavra de Deus. Vamos cantar, vamos louvar a Deus com esse louvor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais.
E como serafins que cobre o rosto ante a ti. Esconda o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Mais e mais, do santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti. Esconda o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Mais e mais, do santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Tua presença, 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 tua presença é o meu prazer. Aleluia! Põe a mão no teu coração, fecha os teus olhos, fala para o Senhor: tua presença é o meu prazer. Tua presença na minha vida é o meu prazer. Tua presença na minha casa é o meu prazer. Tua presença no meu trabalho é o meu prazer. Tua presença, Senhor. E agora, pense em tudo aquilo que o Senhor te fez e fala: a tua graça me basta, Senhor. Fala isso para o Senhor: a tua graça me basta. A tua graça me basta. Amém? Que o Senhor te abençoe para ouvir essa palavra agora, em nome de Jesus. Pode sentar, amados. Obrigado, queridos. Deixa só um sonzinho lá. Amém, queridos? Deus trabalhou no meu coração essa semana sobre a maravilhosa graça. A maravilhosa graça do Senhor. Tem até uma música, um hino, que fala sobre a maravilhosa graça.
Foi John Newton que compôs esse hino, lá pelos idos de 1700, longe. Foi um rapaz que era rebelde, que era problemático, e no final das contas ele foi para um navio negreiro junto com os escravos. E lá a história bonita da música, ele ouvindo o lamento dos escravos, e eles cantando aquele lamento, ele compôs a música. Chegou no momento que ele estava no navio, o navio estava para naufragar, e ele entrega sua vida ao Senhor, e ali ele faz um compromisso com o Senhor. E ele passa a ser depois um grande pregador, e ele escreveu essa música, e depois ele ainda trabalha para a libertação dos escravos, a compra dos escravos, que era para a Inglaterra, e ele foi então um homem importante na história. E essa maravilhosa graça é uma música que, se der tempo, nós vamos ouvir. Vamos falar agora de um texto que está em Efésios 2, por favor, se abre em Efésios 2. Nós vamos falar um texto que é muito importante. Efésios 2, vocês colocam aí para mim, do 1 em diante. Do pecado para a salvação pela graça. Diga graça. Amém. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Repita comigo: pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém. Glória a Deus. Só o texto já fala tudo para o nosso coração. Só o texto já mostra tudo aquilo que Deus fez por nós. É essa maravilhosa graça. Aqui Efésios está, o apóstolo Paulo em Efésios descreve muito bem aquilo que o Senhor fez. Obrigada. Aquilo que o Senhor fez por nós, com o amor com que nos amou. E aqui ele diz, nós estávamos mortos em nossos delitos, mortos, todos nós estávamos mortos. Nós viemos de uma geração adâmica, de Adão, todos nós mortos no pecado, porque ninguém vai ter vida se não for em Cristo, se não for entregando a sua vida, se não for pelo amor de Deus pelas nossas vidas. Então todos nós estávamos mortos, desgarrados, estávamos longe de Deus, mas Deus nos amou. Deus veio com a sua infinita graça, e a tudo aquilo que nós éramos, que aqui mostra os nossos pecados, os nossos erros, o homem ímpio que nós todos fomos, mas chega um momento que pela graça nós somos salvos. Que graça que é essa? Que graça infinita é essa de Deus, que vem e pega um pecador, ama o pecador mesmo em pecado,
ama todos nós em pecado. E aí vem a graça. O que é graça? Se você olhar o termo, graça é um favor que eu não mereço, mas eu preciso dela. Você não merece, mas você precisa dela. É um favor imerecido. Ninguém merece a graça, mas Deus dá a graça. É um dom de Deus, e é pela fé. Nós vemos que é pela fé que você entende isso. Tem muitas pessoas que não conseguem entender a graça de Deus, o amor de Deus sobre nós. Tem pessoas que querem pagar a graça, querem fazer alguma coisa para receber a graça, mas é gratuita a graça, é dom de Deus, ela vem porque Ele nos amou. E a graça, além de significar um favor imerecido, também é um poder de capacitação para todos nós. Se você olhar, você está com o texto aí aberto, em Efésios 1, está pertinho, Efésios 1, 4, Efésios 1, 4 diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Queridos, olha só a palavra. Antes da fundação do mundo, Deus já te conhecia, já te colocou, já te chamou, já sabia que ia te amar, já tinha você no coração. Olha a graça. Você acha que nós merecemos essa graça? Você acha que nós merecemos uma graça tão grande assim de Deus? E a gente vai buscar nesse texto e ver assim, que a graça de Deus salva. Primeiro ponto, é a graça de Deus que nos salva. Pela graça nós somos salvos. E se somos salvos, nós vamos morar com Deus um dia. Nós temos um lugar para ir, porque somos salvos. Quando a pessoa entende a graça, entende o amor de Deus, nunca mais essa pessoa deixa Deus. Nunca mais. Nunca mais volta para os delitos e pecados do mundo, porque a sua natureza agora é uma natureza divina. A semente que está lá dentro é a semente do Espírito Santo. Não tem jeito de eu voltar aos porcos, às lavagens, a uma vida ímpia, porque eu conheci a graça de Deus. Essa maravilhosa graça que nos faz permanecer firmes até o fim, firmados na rocha que é Cristo, sem desviar para a direita nem para a esquerda, porque eu tenho alguém que me deu graça. E eu não vou desperdiçar essa graça, eu vou reter ela no meu coração. O segundo ponto, a graça de Deus não tem limites. Qual o limite? Ele entrega para quem quiser. É uma graça, um favor imerecido, e Ele traz para mim, traz para você, traz para todas as pessoas. Às vezes você olha para um carrasco, uma pessoa que matou tanta gente, que foi tão ruim, foi tão mal, e a graça de Deus alcança até essas pessoas, como foi um rei da Bíblia, chamado Manassés, fez coisas terríveis, matou os próprios filhos, matou todo mundo, arrebentou com tudo. Você lê a história dele lá de Israel, um homem terrível, e no final Deus restaura pela graça. A graça dele alcançou até essa pressão. Então graça é tudo que eu preciso, mas eu não mereço. Vamos dizer isso? Graça
é tudo que eu preciso, mas eu não mereço. É isso que nós temos que entender. Vamos para o apóstolo Paulo, vai lá para o 2 Coríntios. Vai lá para 2 Coríntios para você ver o apóstolo Paulo agora, falando sobre a graça. É 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, no capítulo 7. Olha aqui que Paulo fala. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Queridos, olha o que Paulo fez. Paulo tinha um espinho na carne, que nós não sabemos o que era. Alguma doença? Não sei. Alguma dor? Não sabemos. Fala-se de um espinho na carne, que as pessoas até queriam ajudá-lo, a Bíblia mostra. Mas ele pede para o Senhor: me livre, tira de mim, Senhor. Senhor, está doendo. Senhor, faz um milagre em mim. E ele fazia milagre. Todo o tempo ele orando, fazendo os milagres, um apóstolo. E o Senhor não tirou. E ele entendeu que Deus disse para ele: a minha graça te basta. Porque, olha só, quando ele mostra, ele fala: porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amados, às vezes você tem um problema e você pede para Deus. Às vezes você se revolta com Deus, às vezes você se revolta com pessoas, às vezes você tem um problema na família, um problema de doença, um problema qualquer. Mas é interessante que de repente vem essa palavra de Paulo para você: a minha graça te basta. Essa palavra é muito forte na minha vida. E eu tenho uma experiência muito forte com ela. Quando essa música canta, e eu relembro, é uma experiência forte. Eu me lembro uma vez que eu ia pregar. Num dos domingos, eu ia pregar e eu ia ser a pregadora. Mas eu estava passando por uma tribulação muito forte. Eu estava, agora nem lembro, graças a Deus, o que era, mas estava passando por uns problemas tão sérios que eu não tinha condições de pregar, eu achava. E eu fui junto com a minha amiga intercessora, pastora Eunice, orarmos. E nós oramos, e nós oramos, e nós oramos. E eu falava para ela: eu não vou dar conta de pregar, eu vou pedir para outro pastor pregar. E eu orava. E ela falou assim: Márcia, Deus mandou uma palavra para você. Eu falei: amém. E ela me disse: Deus mandou te dizer, a minha graça te basta. E ela falou: vai ser como sempre foi, Deus vai te usar. Eu amém. E naquela noite eu preguei. Só Deus sabe como que eu fiquei aqui em cima. Não tinha condições, mas Deus me usou. Porque é pela graça. É graça. E aí você vê o apóstolo Paulo aqui, pedindo, mas olha a conclusão que ele chegou, muito interessante. Sinto prazer. Prazer. Você sente prazer nas fraquezas? Você sente prazer em injúria? Quando as pessoas falam mal de você? Você sente prazer na tua necessidade quando você não tem o que comer ou não tem o que vestir? Ou não recebeu o 13º? Ou em perseguição, pessoas te perseguindo? Angústia?
Você está com angústia, você está com dor. Por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Diga isso. Quando sou fraco, é que sou forte. Sabe na hora da fraqueza? Sabe na hora da fraqueza da gente? Que a gente pensa que está lá no chão. De repente você vê a mão de Deus te levantar assim, ó. E Ele te põe em pé. E Ele fala: a minha graça te basta. Eu não sei se você já teve uma experiência dessa. Mas eu quero te convidar para quando você estiver bem para baixo, lembrar desse texto e falar: Deus, eu estou como Paulo, te pedi e não está acontecendo, mas me dá essa força de saber que quando eu estou fraco, é que eu sou forte, e que a tua graça me basta. Aí você vai ter a experiência que Paulo teve. Olha lá, o sucesso de Paulo não dependia da força dele. Diga assim: o meu sucesso não depende da minha força. Então abra lá, 2 Coríntios agora. De novo, né? É no 4 agora. Quando ele fala assim, olha, é no 7. Ele diz assim, Paulo: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Nós somos vasos de barro, né? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiado, não. Perplexo, porém não desanimado. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Agora o 15 aqui, o 4:15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Amém? Olha aqui uma chave importante, porque, olha só, a graça multiplicando, então Deus multiplica, Deus vai dando graça sobre graça, graça sobre graça, e essa graça multiplicando, torna-se ações de graça. E aqui veio uma palavra maravilhosa do pastor André Ávila, quando ele fala de gratidão no primeiro culto. Falou sobre gratidão. Olha aqui, ações de graça, você ser grato, grato por tudo aquilo que Deus te dá, nos dá. Nós somos falhos como homens a ter gratidão. A gratidão abre uma chave na nossa vida, sabe do quê? De alegria, de paz. Abre uma chave para a gente receber mais. Abre uma chave para ter amigos. Abre uma chave para viver bem em família. Glória a Deus. Abre uma chave para trabalhar com os colegas e termos um bom relacionamento. A gratidão é algo tremendo na nossa vida que nós temos que aprender a dizer. Levantar cedo e já falar. Você levanta cedo, já vai para o espelho, olha lá e já fala para Deus assim: eu sou grato por ter acordado com vida, estar aqui, por ter saúde, por ter casa, por ter eu dormir, pelo dia de hoje. Sou grato porque eu não morri. Eu sou grato porque o Senhor me dá roupa, o Senhor me dá comida, o Senhor me dá o trabalho. Agradecer por tudo, pela sua fidelidade, pela sua palavra, por tudo aquilo que Deus dá. Faz
uma lista de gratidão. Vamos ver se você consegue, num dia, levantar e falar 100. Você consegue? 100 gratidões? 100? Eu acho que nós podemos fazer essa experiência até o dia 31. Quem sabe nós vamos conseguir 100 gratidões até o dia 31, pelo ano todo. Eu acredito que você pode conseguir 5.000, mas vamos falar 100. Não é mesmo? 5.000 acho que dá, porque o ano inteiro, 365 dias. Mas amém. Mas olha a palavra tão linda que o apóstolo Paulo falou, você vai saber decor, Filipenses 4,13, quando ele levanta e fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Diga isso: tudo posso naquele que me fortalece. É Ele que dá força para o teu joelho andar, para o teu pé ficar em pé, para a tua coluna ficar no lugar, para os teus olhos verem, para o teu ouvido ouvir. É Ele que te fortalece. É a graça de Deus. Diga graça. A graça de Deus sobre nós. Essa graça que nós temos que entender que só um Deus misericordioso poderia ser desse tamanho na nossa vida. Só Ele. Agora eu quero que você abra Tito. Sabe onde é Tito? Lá no fim. Eu tinha um tio que ele faleceu faz 15 dias. O nome dele era Duvílio. E sabe qual era o apelido dele? Tito. Gracinha, um homem de Deus, morreu com 92 anos, crente no Senhor, abençoadíssimo. Deus levou. Vamos lá, Tito, cadê o Tito? 2, dá uma olhada aí no Tito 2, 11, olha só, quero que você preste bem atenção nesse texto, porque ele é lindo, muito lindo. Os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Olha lá. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Olha lá, Deus salvando todos, aleluia. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém? Olha só, queridos, olha o texto que nos ensina aqui, ó. Por que a graça se manifestou aqui? Olha aqui, primeiro, como salvadora. Nós acabamos de ler, pela graça sois salvos. Deus quer salvar todo mundo. A Bíblia diz que Deus quer que ninguém pereça. Mas nós sabemos que Ele deu livre-arbítrio, e só vai aqueles que o aceitarem como Senhor, Salvador, e entregar a sua vida. Esses são os filhos de Deus. Esses são os filhos de Deus. Ele deu livre-arbítrio, mas é uma graça salvadora. Agora, ele fala aqui educando-nos. Nós precisamos ser educados dentro da palavra de Deus. Por isso que nós estamos aqui, por isso que tem cultos, por isso que tem palavra na escola bíblica, por isso que você deve ler a Bíblia todos os dias, para você viver bem. Por isso que a palavra tem que entrar no teu coração e permanecer, porque a graça de Deus, ela necessita, mostrando aqui a palavra, educar-nos em todos os princípios, em toda a palavra,
Porque a Bíblia diz que quem obedece os mandamentos do Senhor é que ama ao Senhor. E às vezes você pensa que você ama o Senhor, você não ama nada, porque você não conhece os mandamentos, os princípios. Então você precisa aprender. Essa palavra aqui, ó, essa palavra de Deus é tão rica, tão grande, entra tanto, que ela faz diferença na nossa vida o tempo todo, amém? Agora, olha só, ela diz aí no texto de Tito, que ela é salvadora, educando-nos, renegando a impiedade. O que é isso? Nós temos que renunciar, tudo que é errado, impiedade, pecado, tudo que não é de Deus, nós temos que renunciar, renegar, nós temos que mandar embora. Nós não podemos ficar com nada que atrapalha o nosso relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Pai. Nós temos, aqui ele fala em renegar, olha só, ele diz assim, a fim de, renegar a impiedade e as paixões mundanas. Gente, tem muita gente que não consegue sair do mundo, quer ser filho de Deus, mas não está conseguindo sair do mundo, não está conseguindo deixar as coisas. A paixão pelo pecado tem destruído a vida dessas pessoas. As pessoas estão sem vida abundante, porque a paixão não consegue renegar, renunciar, deixar. O pecado atrai, o pecado faz a pessoa escrava, e a pessoa não consegue enxergar. E a Bíblia fala que os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E se nós não deixarmos essas paixões mundanas, nós não conseguimos ficar perto daquele que nos dá graça, porque elas estão arraigadas dentro do coração, da família, no trabalho. Então, é muito difícil você entender isso, se você está amando o pecado. Mas olha bem, aqui ele fala para você e para todos nós, renegar a impiedade e as paixões mundanas, e vivamos no presente século sensato, justo e piedosamente. Quer dizer, que nós temos que viver assim. Agora olha o 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus. Todos nós estamos aguardando Jesus. Jesus está voltando, gente. Ele está voltando. Essa esperança você não pode perder. Você não pode perder. Você tem que aguardar isso, porque de repente ele chega. A Bíblia fala que ele vai chegar que nem ladrão. De repente, bateu lá e foi. E nós não, nós já estamos sabendo que ele vem. Os filhos de Deus já estão esperando. A hora que chegar, levanta o rosto e vamos para a glória. Vamos para a glória. Nós estamos aguardando. Então, aguardando. Agora, Cristo se deu por nós a fim de, no texto fala, remir as iniquidades. Tirar, né? Purificar um povo. Nós estamos sendo purificados. Nós estamos sendo purificados. Nós temos que combater. Que nem quando põe lá o metal lá no fogo para purificar o ouro, arrancar as impurezas e ficar só o ouro. Nós estamos assim, passa pelo fogo, passa pela prova dos 9, purificação, para vir a santidade. Mas para quê? Para purificar um povo zeloso de boas obras. É isso, gente. É esse povo que vai ganhar o Brasil, que vai ganhar as nações. É esse povo que foi purificado pelo fogo, que deixou a iniquidade, que deixou o pecado, que buscou um Deus verdadeiro,
que chegou até o trono de graça de Deus para saber o que eu quero fazer, o que o Senhor quer que eu faça. Qual é o teu plano e o teu propósito na minha vida? Para que eu fui chamado? Onde o Senhor quer que eu ande? O que o Senhor quer que eu pense? O que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu renuncie? O que? O que? Deus é um Deus vivo. Ele ouve a tua oração. Ele ouve aquilo que você está falando. Ele sabe o que está acontecendo com você. Então Ele está preparando esse povo, zeloso de boas obras. E aqui eu quero te dizer que zeloso de boas obras significa que nós temos que fazer as coisas para Deus, sim. Nós temos que ter um ministério. Se você não faz nada na igreja, procure fazer, porque você não está sendo um povo zeloso de boas obras. Procure um ministério na igreja para você fazer. Tem muita coisa para fazer. Nós precisamos ser esse povo, que pela graça de Deus, Deus é tão gracioso, Deus dá com tanto amor, Deus te ama tanto, quer tudo de bom. Procure. O que eu posso fazer para uma igreja virar santa, pura, para o Senhor buscar esse povo? O que eu estou fazendo, Senhor? Busque no teu coração, busque nos pastores, fale, converse e você vai ver. E agora o outro texto aí para nós encerrarmos, olha lá, é o Tito 3, olha lá, é a sequência do Tito, só que agora é a salvação pela graça leva às boas obras. Obediência às autoridades é o título, né? A salvação pela graça leva às boas obras. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam. As autoridades sejam obedientes. Estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores. O que é isso? Discute. Não fica discutindo, briguento, mas cordato, dando provas de toda cortesia para com todos os homens, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, olha aí, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente para os que têm crido em Deus. É até aí, tá? Amados, a palavra mais importante desse texto que eu quero que você entenda é o seguinte: você ouviu tudo, mas aqui fala assim: nos tornemos seus herdeiros, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros. Fiel é esta palavra. Quero terminar contando uma história para você de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon foi um dos maiores pregadores de 1700 e tanto lá na Inglaterra. Um homem tremendo, tem livros, tem um monte de coisa, um tremendo pregador. E ele conta uma história verídica, que ele foi a uma casa orar por uma mulher que estava moribunda. Ela estava morrendo e chamou-o para que ele orasse com ela. E ele chegou, uma mulher muito simples, muito pobre, com uma casa simples, e ele disse para ela, ela não estava bem, já estava morrendo, e ele olhou na parede e viu um quadro, falou assim para ela:
você trabalhou numa casa, trabalhei numa casa de um pessoal, muitos anos, eles morreram e eram muito ricos, e ele olhou e falou assim, você sabe o que é esse quadro aí? Ela falou, não, quando eles morreram, eles me deram um quadro e eu coloquei na parede. Ele falou assim, pois é, esse quadro aí é um testamento que você é herdeira de tudo aquilo que eles tinham, as fazendas, as casas, é um testamento todinho, e você não viveu isso, está morrendo e perdeu toda essa bênção que você recebeu há muito tempo, já tinha recebido há muito tempo. Sabe por que eu estou contando essa história? Porque, às vezes, nós somos essa empregada. Porque nós temos uma herança tão grande. As promessas de Deus são tantas na nossa vida. Se você olhar na Bíblia, tem milhares de promessas. São tão grandes as promessas. A graça de Deus para você ter uma vida abundante é uma graça tão grande. Deus tem tudo para derramar para você ter uma vida abundante. Mas você às vezes não sabe. Você está com o testamento lá, está lá, tudo dado para você, e você tem uma vida miserável. Uma vida que poderia ser muito melhor do que você pensa. Porque Deus já te deu tudo aquilo que você precisa. É você apossar da graça. É apossar da bênção. É apossar da herança. É pegar aquilo que Deus deu. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. E esse ano que termina, esse ano de 2021, foi um ano sofrido para muita gente. Mas 2022, eu quero profetizar na tua vida que você vai pegar essa herança. Você vai pegar esse papel ali, ó, que o Senhor te deu. E que você vai ver aquilo que Deus tem para você. Aquilo que Deus vai fazer na tua vida, porque você entendeu que Deus tem uma graça maior do que você está vivendo. A salvação, se você não tem, venha aceitar Jesus, porque você precisa dele. Sem ele você não vai para o céu. Se você não tem vida abundante, comece a perguntar para o Senhor, Deus, qual é o propósito da minha vida? O que o Senhor tem para mim? Eu sei que o Senhor tem o melhor, eu sei que aquilo que o Senhor vai fazer comigo é grande e poderoso. E eu vou começar em 2022 no primeiro degrau, porque eu sei que são muitos depois. Degrau por degrau, aonde Deus vai te colocar. Deus tem um avivamento para você, querido. Deus tem para você, a tua família toda, aos pés do Senhor. Deus tem o trabalho lá onde você está, as pessoas convertidas através da sua vida. Deus tem para você um tempo de graça, um tempo onde que Ele vai te dar sonhos, esses sonhos reveladores, esses sonhos que você vai falar, Deus, sou eu mesmo que vou fazer isso? É você. Quando você é fraco, aí que você é forte. A graça de Deus te basta para você fazer tudo aquilo que Ele te pediu para fazer. Você está disposto a receber essa maravilhosa graça? Você está disposto? Fique em pé então, vamos agradecer a Deus, porque Deus está querendo derramar sobre a tua vida uma graça imensurável. Imensurável. Feche os teus olhos. Comece a pensar, primeiramente, se você tem a graça da salvação. Se você não tem a graça de ter entregue a sua vida ao Senhor, eu quero que você venha depois aqui, ou peça para um pastor, ou peça para alguém orar com você. O certo é você vir aqui à frente, porque a graça de Deus tem que estar em você. É uma graça salvadora. A graça de Deus. Comece a pensar na obediência, naquilo que Deus colocou na tua vida, que você precisa obedecer. Aquilo que Ele te pediu já para fazer,
aquilo que você não fez, procrastinou, deixou para o outro dia, e foi deixando, e Deus já te pediu para fazer. Comece a pensar na obediência que você tem dado ao Senhor, em ler a Bíblia, em orar, jejuar, buscar a presença de Deus, estar a sós com o Senhor, conversar com Deus, falar com Ele, buscar. Comece a pensar se você é grata ao Senhor por tudo aquilo que Ele já te deu e tudo aquilo que Ele vai te dar ainda. E Deus tem algo muito maior do que você pensa, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem mais para você. Comece a pensar, quando você está tão fraco, não murmure não. Comece a fazer que nem o apóstolo Paulo, a ficar feliz na fraqueza, nas injúrias, nos problemas que você enfrenta. Comece a ficar feliz porque sabe que Deus está vendo e vai trazer o alívio, trazer a bênção. Comece a pensar que a graça do Senhor vai ser derramada sobre a tua vida. Nós cantamos a música, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, não é? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A equipe de louvor vai cantar essa música de novo. Nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém. A graça de Deus nos basta. E diz assim a música, que nós buscamos esse refúgio no Senhor, a presença no Senhor. A presença do Senhor é o que mais você precisa, é o que mais eu preciso. Eu fui pregar hoje, eu falei, Deus, se o Senhor não subir comigo aqui, eu não vou subir. Eu quero que o Senhor esteja comigo. Eu quero que a Tua palavra flua para os corações, principalmente para aqueles que estão mais sofridos. Eu quero fazer um apelo, vamos fazer isso. Nós estamos no último domingo do ano. Eu sei que você quer a graça de Deus, mas vamos aumentar um pouquinho mais essa graça. Venha para frente, vamos cantar essa música junto. Fique aqui mais perto. Pode vir, vocês ficam de máscara. Vem aqui para frente, vamos cantar essa música. Você que quer mais a graça do Senhor, pode vir. Aqui nós vamos agradecer a Deus por esse ano. É o último domingo do ano. Pode vir para frente, receber a graça de Deus. Eu quero que você sinta a paz do Senhor aqui na frente. A paz do Senhor que excede a compreensão humana. Isso é graça. Pode vir mais para frente para liberar o corredor, por favor. A graça de Deus. Pode cantar só uma vez, tá? Deixa aqui, tá bom? Vai agradecendo a Deus. Fala, obrigado, Jesus, pela tua graça imensurável. Agradece a Deus. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida agora. Fala para o Senhor, obrigado pela graça. O Senhor me alcançou. Não era para eu ser salvo, mas o Senhor me alcançou. O Senhor me alcançou. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo
de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Põe a mão no teu coração e vai falando isso para o Senhor. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Senhor, em nome de Jesus, libere agora uma unção. Libere uma unção da tua graça, Senhor. Senhor, que cada um receba aqui a graça do Senhor, a paz do Senhor, a alegria do Senhor. Cada um receba, Deus, uma porção daquele ânimo novo. Que 2022, Deus, seja um ano repleto da tua misericórdia, repleto da tua graça, do teu perdão. Senhor, renove as forças daqueles que precisam. Senhor, fortaleça aquele que está fraco, aquele de joelho trôpego. Senhor, abençoa e arranque as enfermidades daquele que estão enfermos, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, vai limpando o coração daquele que está com mágoa, daquele que tem problema com qualquer pessoa, qualquer familiar, vai limpando, Deus, os corações, em nome de Jesus. Senhor, vai trazendo, Deus, alegria de viver, Deus, em nome de Jesus, Deus. Vai falando com cada um dos seus propósitos. Senhor, o Senhor fez cada um com um propósito determinado. O Senhor não fez ninguém inválido. O Senhor não fez ninguém, Senhor, sem ação. Mas dá força, dá ânimo, dá sabedoria para todos ouvirem a tua voz, sentirem prazer em fazer a tua obra, serem zelosos de boas obras, como diz a tua palavra. Deus, derrame, Senhor, do teu óleo fresco, da tua porção, da tua misericórdia. Faça, Deus, com que cada um receba a bênção do Senhor de um ano novo, um ano frutífero, Deus, um ano abençoado. Que o Senhor abra as portas certas e feche as portas erradas, em nome de Jesus. Pai, abençoa, Deus, os familiares, que as famílias sejam, Senhor, firmes, fortalecidas, sejam amorosas, vivam bem, vivam em harmonia, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor traga, Senhor, para cada um, Deus, que aqui está, um amor tão grande, Deus, um amor tão grande, Senhor, pela tua palavra, por orar, por, Senhor, buscar o teu coração e a tua presença. Obrigada, Deus, por cada um. Eu profetizo a vitória do Senhor sobre todas as vidas. Eu profetizo, Deus, a graça do Senhor sobre todos, em nome de Jesus. Recebam a bênção. Recebam em nome de Jesus. Recebam em nome de Jesus. Recebam em nome de Jesus e sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graça, sou levado por sua graça. Aleluia. Eu descanso em sua graça. Aleluia. Graça que me alcança. Deus abençoe, amados. Aleluia. Glória a Deus. Recebam. Levado por sua graça. Recebam a graça. Eu descanso em sua graça. Aleluia. Graça que me alcançou. Sou levado por sua graça, eu descanso em sua graça, graça que me alcançou. Boa noite, pessoal, paz do Senhor Jesus, amém. Quantos receberam nessa noite? Diz glória a Deus. Irmãos, quinta-feira agora não vai ter culto, decisão do nosso pastor presidente, é isso mesmo, né?
Nós vamos dar aí um descanso aí, família, fim de ano. Mas dia 6 de janeiro, que dia, igreja? Coloca no telão lá, por favor. Nós vamos dar início a um trabalho muito importante. Tá lá, olha que bonito, tá? Esses são os preletores do mês de janeiro. A primeira preletora é a pastora Roberta Catibe Trevisan, e depois essa sequência aí. E nós vamos tratar de uma área muito importante das nossas vidas, que é o nosso psique, o nosso emocional. Nesses últimos 2 anos nós viemos enfrentando uma guerra travada. Muitos aqui passaram por problemas de transtornos, de ansiedade, tristeza, depressão, síndrome do pânico. E nós vamos estar abordando e falando acerca disso. Nós estamos fazendo 1000 panfletos com QR Code, em que a pessoa clica e ali sai um vídeo bem evangelístico. E eu gostaria muito que você nos ajudasse. No próximo culto, vamos estar distribuindo esses panfletos já, para que você convidasse alguém, porque esse culto pode ser um culto também evangelístico, para ganhar muitas almas. E nós não vamos somente falar da área psíquica, nós vamos falar da parte principal. Pergunta qual, pastor? Pergunta com força, qual, pastor? Da área da cura, que é Jesus. Então eu creio que muitas pessoas que vierem nesses dias vão ser curadas. Serão 3 meses, janeiro, fevereiro, março. Esse aí é o primeiro mês, e nos outros meses nós temos pregadores que estamos entrando em contato, como a doutora Denise Dibe. Eu pensei hoje, eu nem falei com a apóstola, vou falar depois, em trazer a Kátia Becker, quero falar com a apóstola depois. A apóstola também, a pastora Márcia, que estudou muito por esses últimos anos, ela nem sabe disso, estou falando agora, sobre essa área de psique, de emocional, também vai pregar aqui. Então serão realmente um trimestre de muitas bênçãos, de cura, de palavra e de mudança de vida. Posso ouvir um amém da igreja? Deus te abençoe, você tenha um ótimo domingo em nome de Jesus. Amém. Amados, então, para finalizar, nosso último evento do ano vai ser a nossa ceia de gratidão, né? Na verdade não vai ser ceia, né? Mas vai ser um culto de ação de graças no dia 31 de dezembro, sexta-feira agora. Faremos um culto bem especial, bem gostoso. Se você viu hoje, o pastor André falou a respeito de graça no culto das 18 horas, de gratidão, de trazer a memória, de comemorar. Fantástico. E se você tem motivos para trazer a memória, para celebrar, para comemorar, nós temos que participar desse culto e agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Amém? Dia 31, às 20 horas, aqui na sede, faremos o nosso culto de ação de graça pelo ano de 2021. Fique em pé, vamos encerrar esse culto em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai amado, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pelas tuas bênçãos, por essas palavras maravilhosas, pelo mover do teu Santo Espírito sobre essa igreja, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu quero orar e abençoar cada pessoa que está aqui, Pai. Que o Senhor possa separar uma bênção especial, Deus, que essa semana que se encerra o ano, possa ser uma semana fantástica em nome de Jesus. Que cada um que está aqui, Pai, possa fechar o ano com chave de ouro, em nome de Jesus. Que o Senhor dê uma bênção que Ele está esperando, que algo que Ele está querendo, Deus, que o Senhor promova em nome de Jesus. A Tua palavra fala, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, Pai, o Senhor conhece o desejo do coração de cada pessoa que está aqui, satisfaça em nome de Jesus, realize esse desejo, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, para que a Tua igreja seja abençoada, é o que eu te peço em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Que Deus te abençoe muito. Tenha uma excelente semana, um excelente final de ano, e até sexta-feira em nome de Jesus. Lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus, lindo